Para registrar também, chegou uma carta do senador Flávio Arnes, parabenizando o Marcos Vieira, o vereador Marcos Vieira e o Gustavo Fruit pela realização, pela proposição dessa audiência. Vou ler apenas um trecho aqui da carta dele. As possíveis alterações nas normativas devem proporcionar aos brasileiros mais atrativos para essa forma de geração de energia. Além disso, é preciso proporcionar a manutenção dos direitos em relação aos investimentos realizados para a geração da própria eletricidade em residências, comércios, indústrias e propriedades rurais. Desejamos avanços nas discussões, permaneça sempre à disposição. Senadora Flávio Arnes. Agora nós vamos iniciar algumas perguntas, né? Então, para otimizar esta audiência, chegar aos resultados esperados, é preciso respeitar o tempo. Então, as perguntas devem ser feitas em 3 minutos e respondidas em até 5. Aí, uma pessoa da mesa, né, vai responder a pergunta. Nós gostaríamos de chamar o Marlon Pichaider, da empresa Sistechne, para realizar a sua pergunta. Boa tarde. Boa tarde à mesa. Aqui, cumprimentá-los pela bela apresentação que foi exposta aqui nesse momento. A minha pergunta é bem direta e objetiva. Bom, foi exposta pelas representantes aqui da B Solar e da BGD que hoje o Brasil tem algo como 0,2% de entrada de GD nos consumidores, né? Ou seja, nada. Não é nada representativo. Ainda assim, girou um número expressivo de cerca de 100 mil postos de trabalho, né? Um número também bastante expressivo, já ao contrário da pouca participação. Foi apontado, inclusive, por vocês que as distribuidoras, as 10 maiores distribuidoras do Brasil, geram algo como 100 mil empregos diretos também. Então, nós temos uma participação de 0,2%, gerando a mesma quantia de empregos que as 10 maiores distribuidoras do país, né? Então, claramente se vê que é uma grande oportunidade de geração de emprego num país que tem 12 milhões de desempregados, né? Então, portanto, nesse cenário que eu percebo e faço a pergunta à mesa, isso não se trata de uma extrema e excelente oportunidade para o país ter uma política de fomento de geração de empregos em um momento ainda de crise? Ou seja, nós não estamos também num momento histórico de ajudar a reduzir o desemprego no país, aproveitando todos esses ganhos que já existem? Essa é a pergunta que eu coloco à mesa. Quem na mesa gostaria de responder a pergunta dele, por gentileza? É apenas uma pessoa. Bom, vamos lá, então. Acredito que, com certeza, uma excelente oportunidade. Diante de tudo que foi nos apresentado, essa audiência é uma audiência muito técnica e que nos mostra a oportunidade de vermos aí um cenário, né, com grandes oportunidades. Com certeza, é uma linha que realmente contribuiria muito para diminuir o desemprego, né? Uma vez que foi apresentado que com essa taxação sendo aprovada, nós vamos ter o aumento do desemprego. Então, o que eu vejo hoje, diante do cenário, diante de toda a exposição, é que se nós soubermos aproveitar, nós vamos estar dando um grande salto, né? Quero só voltar à fala do Paulo Salamone, que ele diz o que tem por trás de tudo isso. Se nós vemos uma oportunidade de avanços e a gente vê, talvez, né, um entrave que impede de que esse avanço possa existir. E depois um olhar que nós temos que ter em tudo, né? Nós podemos ver aí que aí tem um impacto social que vai gerar emprego, né? Nós temos a questão do meio ambiente, né? Nós temos a questão da economia. Então, ele propicia toda uma oportunidade para que o país possa avançar. E aí a gente vê essa situação que está acontecendo. Então, com certeza, é uma oportunidade de avanço, de crescimento, de geração de emprego e que vai contribuir para que o país possa realmente sair dessa situação que se encontra hoje, que é a questão do número de 12 milhões de desempregados.
Obrigada, Robson. Joe. Boa tarde. Considerando duas questões. Primeiro, as perdas que a gente tem, né, na rede de transmissão foram comentadas pela Mara e pela Bárbara, também reforçadas pelo Alexandre, considerando que a geração distribuída vai trazer um benefício nisso. E considerando o que foi falado pela ANEEL em 2011, que não há perdas, aliás, que não há subsídios para a geração distribuída, a pergunta é, isso para o Salamuni, a gente pode... Pode ser para a mesa, então. O que impede de continuar a 482 da forma que está hoje? Primeiro, obrigada pela pergunta. Acho que é normal que a norma passe por um processo de aprimoramento, sem dúvida alguma, e é salutar também que ela passe por um processo de aprimoramento. Mas, de fato, né, acho que o Paulo colocou muito bem, a gente não consegue entender, dentre os motivos que foram dados, por que a ANEEL está promovendo uma revisão que altera tão profundamente as regras que a gente tem hoje, de uma forma tão abrupta, né, então, de uma forma tão rápida, sem se preocupar, na verdade, antes de ter colocado um texto na mesa, como ela fez no dia 17 de outubro, em ter buscado um diálogo mais amplo com a sociedade, né, porque o texto que ela colocou, basicamente, ele jogou no lixo tudo que a gente vinha discutindo anteriormente durante mais de um ano com a agência, iniciou um novo processo, que é o que levou a gente até aqui hoje. Então, assim, se a gente for considerar os aspectos sociais, econômicos e os aspectos técnicos também do ponto de vista elétrico, né, do setor elétrico, não existe nada que impeça a que a gente mantenha o sistema de compensação exatamente da forma como está hoje, até que a geração distribuída represente pelo menos 5% da inserção da demanda elétrica do país. A única coisa que poderia fazer com que a gente guine para outro seria, de fato, algum interesse político obscuro que o setor ainda não conseguiu compreender ou entender ou sequer justificar. Ok, obrigada. O Leandro Grasman se encontra? Senhores e senhoras, eu gostaria de colocar 2 pontos aqui para ponderar, e aí eu gostaria, se possível, Bárbara, da tua posição a respeito. Primeira questão é assim, a gente, quando olha o potencial, a potência instalada de micro e mini geração fotovoltaica, aproximadamente 35%, um pouquinho mais do que isso, é de geração residencial, ou seja, aquela geração em torno, média, aí, de 6 kWp, uma geração pequena, e que visa suprir a sua própria capacidade e, quando não supre, quando ela extrapola, né, ela acaba utilizando ali 100 metros de rede para suprir a necessidade do seu vizinho, né. O que a gente vê hoje aí nessa tentativa de revisão da 482 é uma tentativa de taxar todos de uma forma igual, e não me parece muito adequado aí que a gente taxe uma pessoa que compra um terreno lá em Roncador para transmitir energia até aqui, da mesma forma que a gente vai tratar um residencial que gera para ele e para os seus próprios vizinhos. Eu queria ver se, dentro dessa situação, qual é o posicionamento da Besolar, se há aí uma tentativa de, em eventual aplicação da tarifação, como é que seria uma possível segmentação nesse sentido, se há a possibilidade da gente isentar o residencial ou tratar com uma tarifa menor. E a outra coisa que você comentou um pouco, e acho que talvez tenha passado um pouco batido aqui, e aí eu gostaria de
ver se já existe algum estudo nesse sentido, porque eu realmente desconheço. Quando a gente fala em horário de pico, já é fato notório e conhecido que o horário de pico hoje ocorre exatamente no horário que nós estamos agora, das 2 até as 4 da tarde, e nós temos tarifas orossazonais verdes e azuis, lindas e maravilhosas, que contemplam esse uso, principalmente isso cabe à concessionária, né? Após o horário das 18 horas, ou seja, nós tarifamos mais caro uma energia mais barata para a empresa e ela não usa, e nós tarifamos mais barato uma energia para a empresa no momento em que ela nos é mais cara, né? E nesse sentido eu gostaria de saber se já existe algum estudo desses impactos caso ocorra a mudança do horário de pico para o seu efetivo pico no meio da tarde, não mais no final da noite. Obrigado. Obrigada pelas perguntas, Leandro. A proposta da associação, na verdade, acho que você colocou um ponto extremamente importante, e nas discussões que a Absolar tem tido com a ANEEL, né, com outros agentes do governo também, a nossa proposta é exatamente que a agência faça uma análise que seja diferenciada por potência, mas também diferenciada por modalidade de compensação. Então, hoje a gente tem 4 modalidades regulatórias previstas: a geração junto à carga, autoconsumo remoto, empreendimento de múltiplas unidades consumidoras e geração compartilhada. A gente entende que cada uma dessas modalidades traz não só um impacto específico para a rede, que precisa ser valorado e considerado de uma forma própria, mas também se propõe a um serviço, né, diferente. Então, por exemplo, a geração junto à carga, sem dúvida alguma, ela permite um fator de simultaneidade que as gerações remotas não têm. Logo, não faz nenhum sentido a que a gente tenha como alternativa final para as duas a mesma proposta da agência, que é a alternativa número 5. Por outro lado, a gente entende que o EMUC, né, que é o empreendimento que as pessoas chamam de condomínio, e a geração compartilhada, elas prezam um papel maior de permitir que o maior número de consumidores tenha acesso à geração distribuída, do que uma geração individual, digamos assim, junto à carga. Então, a ANEEL deveria fatorar cada uma dessas qualidades e cada uma dessas possibilidades de uma forma diferente, escalonando isso também nas alternativas e na forma como as alternativas seriam gradualmente aplicadas para cada modalidade. Quando a gente tem esse tipo de conversa com a agência, em geral, a resposta que a gente ouve é que é muito complexo fazer essa separação. Mas, assim, acho que é muito interessante que, se é muito complexo fazer, então a gente não faz. Né? Então, assim, não faz alteração. Porque você não pode também correr o risco de fazer uma alteração que vai matar um setor sem fazer um estudo nenhum, porque você fala que o estudo é complexo. Então, acho que existe um pouco de incoerência aí que a gente precisa cobrar. Com relação aos estudos, eu nunca vi também, sendo bastante honesta, nenhum estudo ao que aconteceria se a gente tivesse uma precificação desse novo horário de ponta que vai acontecer. Acho que, sem dúvida alguma, a gente teria aí, por tabela, né, muito mais consumidores de média tensão adotando a geração própria, sobretudo pela solar, porque aí você passaria a ter uma coincidência e a utilização da energia solar para compensar uma hora ponta e não somente uma hora fora ponta, como acontece hoje. Mas hoje a gente ainda não tem, é um pleito muito forte que a gente tem, porque a gente passa por um problema no setor elétrico brasileiro, que é um problema sistêmico. Né? A gente tem o Ministério de Minas e Energia, que discute um processo de revisão do setor elétrico e de modernização do setor elétrico dentro dos grupos de trabalho que ele criou. A gente tem a ANEEL discutindo 482, tarifa binômia, inserção de novas tecnologias. A gente tem o Congresso Nacional fazendo política pública, que é o que o Congresso deve fazer, e nenhum desses agentes conversando um com o outro. Então, no final das contas, a gente, obviamente, só vai acabar com um setor elétrico completamente disfuncional e com uma regulação que não vai bater com uma legislação e assim por diante. Num cenário ideal, a gente não teria também nenhuma alteração da 482, até que essas discussões mais amplas que a gente está tendo aconteçam e que a gente pudesse ter efetivamente um pacote completo de alteração sendo entregue. Né? Mas que é um pouco também do que a gente tem discutido e pleiteado junto à agência e que infelizmente não tem acontecido. Obrigada.